Uma vez que nós já fizemos a tabela de pedidos e a tabela de itens, nós já temos a estrutura necessária praticamente para gravar os dados de um pedido em nosso banco, ok? Mas essas duas tabelas, a de pedidos e a de itens, eu gostaria de fazer uma explicaçãozinha um pouco tanto teórica sobre a funcionalidade destas duas tabelas, tá? Que é de extrema importância no nosso projeto de vendas, tá? A tabela de clientes, produtos, usuários e outras tabelas mais que nós iremos criar, todas elas são extremamente importantes, tá? Mas a tabela de pedidos e itens, ela tem uma regra, uma particularidade, uma definição que a gente precisa discutir um pouquinho e dar uma explicação teórica, tá? Porque a princípio ela pode se tornar um pouco confusa quando você realiza esse tipo de sistema a primeira vez. Existem diversas formas de você programar um sistema. Existem diversas formas de você desenvolver um banco de dados, tá? Cada programador, cada pessoa aí tem a sua forma de trabalhar, a sua regra, tá? Então eu volto a lembrar que ele não é a forma única de se fazer isso. Existem N formas de se fazer e de se desenvolver um sistema, tá? Banco de dados e tudo mais. Até mesmo aquela aula lá atrás que a gente fez aquela questãozinha do controle de acesso, existem diversas formas de se fazer aquilo, tá? Cada um desenvolve a sua. Eu desenvolvi a minha e eu gostaria de passar para vocês aí nessa videoaula as formas que eu desenvolvi ao longo do tempo e espero que seja útil e que sirva de base para você nos seus projetos, ok? Bom, sem mais delongas, vamos dar aqui uma explanada nesta questão da tabela de pedidos e a de itens, tá? Eu tenho aqui um esboçozinho básico que vai nos mostrar o seguinte. Veja que eu preciso, lembrando que essas tabelas que eu tenho desenhado aqui como exemplo, elas não são exatamente todas as que a gente tem lá no banco, mas eu procurei pelo menos aqui colocar algumas e os campos que interessam no momento. A minha tabela de pedidos, o que vai acontecer com ela? Quando eu realizar uma venda, eu vou gravar nela o ID do pedido, que é um campo de alto incremento. Todas as tabelas precisam ter um campo de chave primária. Eu vou ter aqui um campo pad data, que vai ser onde vai ficar gravada a data que foi feito o pedido, tá? Não existe um sistema de vendas sem um campo para se gravar a data que foi feito o pedido. Por que serve a data do pedido? Para que a gente possa saber o dia que foi feito o pedido, para que a gente possa fazer uma consulta, buscar um relatório de vendas e a gente pode fazer uma consulta por período entre uma determinada data e uma data final e assim por diante. O pad código. O que vem a ser esse pad código? Cada venda que a gente iniciar, além do pad id, que vai ser o id da minha tabela de pedidos, a gente vai gerar um código automático para cada venda. O pad cliente, a gente vai gravar aqui o cliente que fez o pedido. Porém, na tabela de pedidos, a gente não grava o nome do cliente, a gente pega o ID do cliente lá da tabela de clientes, essa tabelinha aqui, a gente vai jogar aqui, a setinha minha está um pouquinho para cima, mas ela é aqui no pad cliente. Deixa eu arrumar ela aqui. A setinha do cliente está aqui. Pad cliente. Beleza? O ID do cliente vai ser gravado no momento do pedido aqui na minha tabela de cliente. Ok? Aqui o meu campo, na minha tabela de cliente não. O campo ID da minha tabela de clientes vai ficar gravado aqui no campo pad cliente da minha tabela de pedidos. Correto? Esse campo aqui, pad usuário, é onde a gente vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com a tabela de clientes, só que lá com a tabela de usuários, de vendedores, a gente vai pegar o ID do vendedor e vai jogar aqui. Ok? A tabela de itens, o que vai acontecer com ela? Cada venda que a gente realizar, esta venda ela pode conter diversos produtos. Então, o que acontece? Aqui num pedido, eu tenho o pedido tal, da data tal, código tal.
Suponha-se que eu vá inserir mais alguns produtos nesse pedido. O que acontece? Eu teria que criar mais um pedido, mais um pedido, mais um pedido para cada item que eu for inserir aqui. Mas a forma que a gente trabalha não é assim. A gente cria um registro na tabela de pedidos, tá? Um pedido ID, data, código, cliente, usuário e mais alguns outros campos que ainda não tem aqui nesse meu desenho mostrando, mas é isso aí que a gente vai fazer. Vai haver um pedido e para cada pedido vai haver diversos itens, tá? A gente vai ter uma tabela separada de itens. Nesta tabela de itens a gente vai gravar o item ID, o item produto, o item QTD, que é a quantidade de cada produto lançado aqui em cima, tá? O item pedido, e na tabela de itens também tem outros campos, como o item preço, item prazo e tal, mas no modelo aqui não há necessidade de eu colocar esses campos, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma tabela de itens e no momento em que eu tiver um pedido sendo lançado, eu vou começar a lançar os itens, que são os produtos. Então, lá na minha tabela de itens, ele vai lançar um ID, um código de produto. Na verdade, a gente vai pegar aqui o ID de um produto lá da minha tabela de produtos, que é esta tabela aqui. Tá? Eu tenho o produto nome, o preço e outros campos relacionados ao produto, mas eu só preciso pegar o ID. Eu só preciso pegar o ID do produto e jogar ela aqui no item produto da minha tabela de itens. Aqui na item QTD, eu vou controlar a quantidade desse item que eu lancei aqui. Aqui no campo item pedido, como esse campo funciona? Ele vai ter o mesmo código aqui do meu pé de código. Tá? Então eu vou ter aqui uma tabela, um registro de pedidos, vou ter um pé de código e eu vou ter na tabela de itens diversos itens lançados aqui. Pode ser produto tal, produto X, produto Y, quantidade Y, quantidade A, quantidade B, tá? 1, 2, 3, 4, quantos produtos forem de cada item que eu quiser fazer a venda. E todos os itens que pertencer a esta tabela, esse registro de pedidos aqui, ele vai ter o mesmo código. Então, o que acontece? Lá na minha SQL, eu vou conseguir realizar uma query, uma consulta, e eu vou saber localizar quais produtos, quais itens fazem parte de determinado pedido, através do meu item pedido, aqui, que é relacionado lá na minha tabela de pedido com o meu pé de código. Então, um código de pedido vai ter diversos itens na tabela de itens. Tá? Isso depende da venda. Pode ter venda que vai ter apenas um produto, ou dois, ou três, não importa. E eu vou ter um controle de qual pedido que esse item faz parte através desse pé de código. E, por sua vez, na minha tabela de produtos, a única coisa que o meu item vai pegar de lá é o ID do produto. Através desse ID do produto, eu vou conseguir também realizar uma query. Lembrando que neste curso a gente vai trabalhar bastante com views. O que são views? Views são umas consultas personalizadas no SQL, onde a gente vai fazer união de várias tabelas e pegar os dados que importam de cada uma delas, ok? Então, uma vez que aqui na minha tabela de itens eu tenho o ID do produto, somente com esse ID do produto eu consigo saber qual é o nome do produto, qual é o preço à vista, qual é o preço a prazo, todas as características e informações que esse produto tem, ok? Somente pegando o ID do produto aqui na minha tabela de itens. Ao longo do curso você vai entender como que a gente vai fazer essa união destas tabelas, como que a gente vai fazer a query, pegar esses dados, a gente vai fazer isso aí tudo passo a passo, ok? E eu tenho mais um slidezinho aqui, mostrando, aqui veja que a gente tem um desenho onde eu dei uma explicação básica, teórica aqui do que será feito, e aqui eu tenho um modelinho, supondo que eu tenho alguns registros já inseridos aqui no meu banco. Aqui eu tenho a minha tabela de clientes, eu tenho aqui o campo clinome, o CLIID e clinome, eu tenho aqui 3 registros, o ID 1 é o Adriano, o ID 2 é o Paulo, o ID 3 é o Fábio, ok? Lembrando que se você não conhece muito de SQL ou de MySQL, tá? Vamos assim dizer, que estamos trabalhando com MySQL aqui, eu tenho uma série de videoaulas aí no YouTube
de forma gratuita, mostrando alguns conceitos básicos do MySQL, tá? É muito interessante que você, aí, se não tiver conhecimento de banco de dados, assistisse a essas videoaulas e eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante aí você a entender um pouquinho dos fundamentos de banco de dados, tipo de campos e tudo mais, ok? Bom, aqui eu tenho a minha tabela de clientes com 3 registros aqui, 3 clientes fictícios. Tenho aqui a minha tabela de produtos com 2 produtos aqui também fictícios, um mouse e um monitor, respectivamente o ID1 e o 2, e aqui os seus preços. Tenho aqui a tabela de pedidos com um pedido lançado nela, tá? Eu poderia ter feito outros, mas somente esse me interessa no momento para que a gente possa entender aqui os conceitos. E eu tenho aqui a minha tabela de itens com os campos aqui respectivos e com alguns lançamentos aqui dentro. Então, olha só, aqui na minha tabela de pedido, eu lancei um pedido com o ID1, com a data 23/8/2014. Lembrando que o ID, a data, o código e tudo mais aqui a gente vai pegar de forma automática lá na hora da inserção do pedido, tá? Aqui eu tenho o pé de cliente e o pé de usuário. O pé de cliente, veja que aqui está o ID número 1. E aqui veja que, segundo o meu diagrama aqui, veja que o cliente de ID1, olha só, é o Adriano. Então eu sei que esse pedido aqui é do Adriano. O pé de usuário também aqui é 1, eu não coloquei uma tabelinha de usuário aqui, mas o fundamento é o mesmo, tá? Eu tenho aqui o pé de data, o pé de código, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aqui um código também. O meu pé de código, olha só que ele vai lá na minha tabela de itens, item pedido. Olha só, na minha tabela de itens. E aqui no meu item pedido, veja que eu tenho aqui os códigos aqui, tá? Veja que eu tenho um item ID1, veja que eu tenho aqui o item ID1, 2 e 3. Esse item ID aqui, tá? Ele não me diz nada, não controla que tipo de produto, qual é o produto que eu tenho. Ele simplesmente aqui é a chave primária da minha tabela de itens, tá? Ela não faz para mim nenhum tipo de controle aqui. O que importa para mim aqui é a tabela é o campo item produto. Veja que aqui eu tenho o item 1, o produto 2, o produto 1 novamente, tá? Veja que aqui o meu produto 1 é o mouse. E veja que aqui eu tenho o meu produto mouse aqui. E tenho aqui também o meu produto mouse aqui. Aqui no meu item, no meu produto mouse do ID1, eu tenho a quantidade 2 desse item, tá? E aqui eu tenho o código do pedido, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que esse item aqui pertence a esse pedido aqui. O segundo item que eu tenho aqui no meu pedido, ou melhor, o segundo produto que eu tenho aqui no meu item é o item produto número 2, do ID2, a quantidade dele é 1, e o pedido também é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Também desse registro de pedido aqui. E eu tenho mais um... veja que aqui no meu item produto, eu gravo o ID do produto, que no caso é o 2, e lá na minha tabela de produtos, o item 2 é o monitor. E o meu terceiro item que eu tenho é o item produto 1, que no caso ele é o mouse também. A quantidade dele é 1 e o item pedido é 1, 2, 3, 4. Quer dizer, esse item aqui, ele não faz parte desse pedido, ele faz parte de um outro pedido com o código 1, 2, 3, 4. Ok? Bom, basicamente esse conceito é mais ou menos isso. Eu espero que você tenha compreendido. Não é só essa explicação, durante o desenvolvimento do sistema a gente vai estar revendo isso aqui. A gente vai ver na prática como que a gente vai tratar esses dados, como que a gente vai ter essas informações, ok? E é isso aí. Agora você na próxima aula.